O S&P 500 abriu com uma forte alta na sexta-feira, foi buscar a maior concentração do Gama, que era os $600, e acabou consolidando por volta desse preço. Quer entender como esses níveis do Gama funcionam? Segue o vídeo. Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, trazendo a análise de hoje, gostaria de comentar para você que ainda não sabe, eu tenho uma newsletter que nada mais é do que uma análise semanal que eu faço todo domingo. E ontem eu fiz uma nova análise e mandei para o pessoal lá no TC. Lembrando que meu link do perfil do TC está na descrição do vídeo e eu sou um colaborador oficial da plataforma. Então segue lá e tem muita coisa que eu posto lá, muito estudo que eu posto lá, que eu acabo não contribuindo aqui para o YouTube. E aqui no YouTube eu foco na análise do Gama, mais uma análise day trade, swing trade, né? Bem curto prazo. Bom, vamos lá. Estou no SPY, na ETF do S&P 500, mercado americano aqui de 5 minutos. Como vocês podem ver, na quinta-feira o ativo teve uma tendência de baixo por causa das discussões entre o Trump e o Elon Musk. Então nós tivemos essa realização que vocês podem ver aqui na quinta-feira. E aí na sexta-feira nós tivemos logo um baita de um gap de alta, tá? Porque saiu o payroll. O payroll diz a quantidade de pessoas que foram empregadas no mês anterior. Então nós estamos no mês de junho, o dado é referente ao mês de maio, tá? Vou colocar aí na tela para vocês verem. Veio um pouco acima do esperado. E a taxa de desemprego veio em linha, tá? Não veio nem mais alto nem mais baixo do que o esperado. Então o ativo já abriu com um baita de um gap de alta, foi buscar a maior concentração no Gama, que era essa Core Resistance, e aí chegando lá o ativo consolidou. Como eu venho falando, estamos em um regime de Gama positivo. Chegando nesses pontos cruciais, ele vai ter uma reação contrária. Então, chegou em alta nesse preço, o ativo provavelmente vai realizar, que foi o que aconteceu na sexta-feira. O ativo foi, realizou, foi buscar essa outra concentração de gama, o GEX2, e depois foi tentar buscar os $600 mais uma vez, e realizou um pouco de novo. Olhando para o QQQ, bem parecido, baita gap de alta. No caso do QQQ, não teve força para buscar essa maior concentração de gama aqui nos $533. Então ele acabou oscilando por volta da abertura do pregão. Como vocês podem ver, o ativo não saiu desse canalzinho aqui lateralizado desde a abertura. Fez um topo duplo aqui e aí acabou fechando o dia próximo dos 530, que é também uma concentração importante para o Gama, tá? Menos importante agora porque já bateu, já foi para cima, já foi para baixo, então essa concentração fica menos efetiva. Nós vamos ter uma reação mais forte caso chegue aqui nos $533. No caso da Nvidia, abriu também com gap de alta, não teve força para chegar nos $144 aqui, nessa concentração de gama, importante. O ativo fez que nem um QQQ, fez um canal aqui lateralizado o dia inteiro, não saiu dessa faixa de preço. Por último, olhando para a Tesla, depois da forte realização aqui na quinta-feira, foi buscar o put support e na sexta-feira abriu já com gap de alta, amenizando um pouco da queda, e aí acabou pegando alguns pontos importantes. Primeiro, foi buscar esse ponto de equilíbrio aqui do Gama, foi depois buscar essa concentração no Gama, aqui nos $305. Depois que chegou lá, o ativo ficou lateralizado, como vocês podem ver. E no finalzinho do dia foi buscar de novo esse ponto de equilíbrio aqui para o Gama. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então estou no gráfico do GEX
do SPY, 0 DTE, do dia 6, por volta das 10h30 da manhã. Como vocês podem ver aqui, nós temos os strikes e a escala do GEX. Barra vermelha significa gama negativo, barra verde, gama positivo, concentração de gama positivo. Então, nós vimos que a concentração dos $600 era a maior concentração no dia, que iria provavelmente puxar o preço para aquela concentração. Chegando lá por conta do gama positivo, condição do gama positivo, regime do gama positivo, nós realizamos, porque o market maker ele vai começar a vender o ativo quando chega nesses pontos cruciais aqui do gama. Então é isso que representa. Nós chegamos lá, batemos nos 600 e realizamos um pouco. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada aqui nos dados que a plataforma me dá para o QQQ e entender o que o ativo, o mercado pode fazer nos próximos dias. Bom, mais uma vez, condição do gama representado aqui mostra que estamos em condição de gama positivo, explicando com mais detalhes. Se o ativo cair, o market maker ele vai comprar o ativo. Se o ativo subir, o market maker ele vai vender o ativo. Quer dizer o quê? Que o market maker ele está contra o ativo, entre aspas. Se o ativo sobe, ele vende. Se o ativo cai, ele compra, trazendo estabilidade. Condição de gama positivo é estabilidade de preços. A sazonalidade virou para levemente negativa. O que quer dizer? Nesse dado, eles pegam 20 anos, os últimos 20 anos do ativo, o histórico, e baseado na segunda semana de junho, que é a semana que a gente está entrando agora, ele tem uma probabilidade levemente negativa do ativo cair nessa semana. O momentum continua no neutro, volatilidade continua baixa, e essa pontuação é mais importante, na minha opinião, que mostra a força, a convicção dos compradores nesse mercado. Então mostra que os compradores ainda estão convictos dessa alta, na pontuação máxima aqui, que é 5. Olhando as próximas expirações, então nós temos para o dia de hoje, nós temos até uma quantidade grande aqui de gama negativo nos 520 e na parte de cima uma concentração nos 535. Para o dia de amanhã, dia 10, mesma coisa, 535 aqui com mais relevância e na parte de baixo os 520. Olhando para o vencimento do dia 20, que é a terceira sexta-feira do mês, e OPEX, né, que é o vencimento mais importante do mês, nós temos os 525 aqui, que vai agir como um suporte para o preço. Se o ativo chegar lá, deve encontrar uma certa dificuldade de cair abaixo. E na parte de cima, nós temos os 535, 536, por volta desse preço. Então, acredito que nós podemos e devemos chegar nesse preço nos próximos dias. Então, minha visão para essa semana continua aqui na minha visão da semana passada, que eu comentei para vocês, que era levemente altista. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.